Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nesta semana nós escutaremos, de hoje até o sábado, o profeta Amós. São 6 dias que nós vamos ter o resumo deste livro que é o profeta escrito mais antigo na Bíblia. Antes dele nós temos outros profetas, mas que não deixaram um texto escrito. E ele mesmo vai se apresentar ao longo dessa semana, que é um vaqueiro que cuida da plantação de sicômoros, que era uma fruta de tão amarga que precisava de ter um tratamento para que ela fosse depois comestível para o gado. Este profeta, ele é colocado entre os profetas menores. Menores porque são 12 profetas que deixaram um livro muito breve, e ao passo que nós temos outros profetas que são os maiores por causa do livro que é grande. No início do livro, o profeta vai se dirigir a 6 nações, reprovando-as pelo seu comportamento. E nós vamos escutar hoje na liturgia aquela que é a reprovação que é dirigida a Israel. Israel ouvia aquilo que o profeta dizia contra as outras nações e estava tudo bem, mas ele é muito mais duro contra Israel, que vai dizer: para este povo o Senhor deu a sua lei e ele deve ser muito mais cobrado porque ele foi mais infiel do que os outros povos. Pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro. Veja que ele fala assim, pelos 3 e pelos 4 crimes, para chegar ao número da plenitude, para dizer assim, que Israel foi aquele que mais pecou, que pecou na sua plenitude. E quais são as acusações que o profeta vai fazer contra o povo de Israel? É a injustiça. Amós é um profeta que vai se dedicar muito ao tema da justiça social. E que ele vai dizer assim, que os 2 pecados graves que Israel comete em relação a Deus, a idolatria, e em relação ao pobre, é a injustiça. E assim ele vai elencar aqueles que são os pecados de Israel. Não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Ou seja, por nenhum valor, os pobres são abandonados. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher. Então a promiscuidade que tem entre os membros do povo de Israel, deitando-se junto a qualquer altar. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Então aquilo que fazia os pobres pagarem na casa de Deus no templo para depois usarem para beber. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito. Então o profeta vai recordar que este Deus que está sendo abandonado nos pobres é o Deus que fez o seu povo sair da terra do Egito. É o Deus que venceu nações poderosas para levar o seu povo à liberdade. Pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir. O mais forte, o valente, o arqueiro, o corredor veloz, o cavaleiro, o mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia. O profeta anuncia o dia do Senhor, aquele dia que Deus vai fazer prevalecer a sua justiça sobre a terra. E naquele dia os fortes e poderosos dessa terra, que viviam às custas dos pobres e dos indigentes, irão prestar contas ao Senhor. E não basta naquele dia ser forte e ser veloz, porque Deus vai fazer prestar conta do sangue do justo, daquilo que fizeram os pobres sofrerem. Ou seja, nós vamos ver nesse livro um discurso muito interessante, que é aquele que o profeta vai dizer assim, que não basta o culto prestado a Javé, se por outro lado o povo vive praticando a injustiça contra os pobres. Na resposta que nós damos a essa leitura de hoje, o Salmo responsorial, é o Salmo 49. E
é um salmo que vai refletir justamente sobre isso, falando para o povo de Israel. Como é que ele ousa prestar um culto a Deus se carrega uma mão cheia de injustiça? Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes as minhas leis e deste as costas às palavras dos meus lábios. Quando vias um ladrão, tu o seguias. Se juntavas aos adúlteros, abria a tua boca para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Assentado, difamavas teu irmão, diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? Então, mais na frente, vai dizer assim: quem me oferece um sacrifício de louvor? Este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, o Salmo vai insistir no tema da leitura para dizer assim: não me bastam os teus holocaustos, sacrifícios e oblações. O que eu quero é um coração justo, misericordioso, um coração que se compadece com o pobre, com o oprimido, com o sofredor. Hoje nós, depois de termos escutado nesses dias o Sermão da Montanha, nós vamos escutar o capítulo de 8 a 10, que são a narração de 3 grupos de milagres que são interrompidos com um discurso de formação dos discípulos. Hoje nós vamos escutar justamente desses capítulos a primeira parte de formação. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então Jesus está no mar da Galileia e nós vamos ver muitas vezes Jesus passar de um lado para o outro. E de um lado estão as cidades que conhecem o Antigo Testamento, as cidades de tradição hebraica. Do outro lado nós temos 10 cidades pagãs, fundadas pelos povos pagãos, e ali também Jesus vai atravessar e vai ali anunciar o reino de Deus. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Diante de uma promessa dessa, e veja só que é um mestre da lei, alguém que é formado, alguém que tem cultura, Jesus vai advertir: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, nessa primeira manifestação ao povo que o escuta, aos seus que podem ser depois os seus discípulos, Jesus usa um título messiânico, Filho do Homem, que é aquele que Jesus mais se atribui, praticamente é o único que Jesus usa. E Jesus vai usar isso a partir de uma tradição do Antigo Testamento, que essa expressão Filho do Homem tem 2 sentidos. É para dizer homem, para dizer assim, que é um ser frágil. Então, que não é um Deus, que é um homem. Então, o profeta Ezequiel usa muito esse sentido da fragilidade humana para esse título. Mas nós temos também na literatura apocalíptica do Antigo Testamento que este título em Daniel é usado para manifestar a glória. Então, Jesus usa nesses 2 sentidos. Um que era bem aceito pelos seus contemporâneos, que era a manifestação de glória. Mas tem um outro sentido que é anunciado por Jesus, que é uma novidade. Um Messias que é anunciado na sua fragilidade. E que Jesus assim começa a preparar os seus discípulos ou os seus futuros discípulos para o escândalo da cruz. Aonde ele vai mostrar que é o Messias a partir do sofrimento, a partir da fragilidade da cruz. Um outro dos discípulos diz a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E Jesus vai dizer: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Veja que Jesus aqui não está ensinando um desprezo para com os pais, um abandono para com os pais que estão mortos, porque isso em Israel seria um absurdo. Mas a expressão de Jesus é exagerada para mostrar a grandeza do reino de Deus. Tanto é que, por exemplo, em um outro diálogo, Jesus vai dizer assim, para um que pede para ir se despedir dos seus pais, ele vai dizer: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas quando da vocação de Mateus, Jesus vai na casa de Mateus para participar da festa de despedida da sua família. Então, que é uma expressão exagerada para dizer assim: o reino de Deus vale mais do que qualquer afeto neste mundo.
Na oração de hoje, ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.